Você sabia que pequenos hábitos podem transformar completamente a sua autoestima? E no vídeo de hoje eu vou passar para você quais são esses 4 aspectos e também te explicar um pouquinho mais o que de fato é essa autoestima e como que ela vai impactar a nossa vida, nossos relacionamentos, a nossa rotina, o nosso trabalho e a nossa vida como um todo. Então nesse vídeo você vai entender 4 passos simples para você fortalecer a sua autoestima e começar a viver de uma forma diferente. Fica comigo até o final porque eu tenho certeza que o 4º passo você tem dificuldade e você vai precisar melhorar na sua vida e você vai ver muitos resultados quando você colocar em prática. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Carla, esse aqui é o meu canal e aqui eu falo sobre diversos assuntos relacionados à mentalidade, relacionamentos, um aglomerado de assuntos para que você se torne uma mulher, uma pessoa melhor. Se você se interessa por esses conteúdos, então aproveita e já se inscreve aqui no canal para você não perder nada que eu trago aqui todas as semanas. Bom, então vamos começar entendendo o que de fato é a estima. A estima é o quanto nós consideramos que algo ou alguém é bom, é valioso. No contexto pessoal, quando a gente fala de autoestima, a gente está falando daquele valor, daquele apreço que nós temos por nós mesmos. Então, quando a gente está falando de uma autoestima, a gente está falando da forma como nós nos vemos, a gente está falando de como a gente está se enxergando e também se tratando, porque nós vamos sim ter uma imagem que nós fazemos, mentalmente de nós mesmas e a gente vai ter uma forma de tratar essa pessoa dependendo dessa imagem que a gente tenha internamente de nós mesmos. Então é importante a gente entender que ao longo da nossa vida a gente vai construindo a nossa autoestima. A gente vai colocando ali pecinhas, uma em cima da outra e isso vai construindo na nossa vida a nossa autoestima, aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente é. Basicamente, a forma que você veio levando a sua vida está determinando a forma como você se enxerga e como está a sua autoestima. Por exemplo, sabe aquela amiga que sempre que combina alguma coisa nunca vai, sempre inventa uma desculpa ou sempre chega atrasada? Essa pessoa, ela vai de certa forma tendo alguns pontinhos a menos com você, porque toda vez é a mesma história. Ela fala uma coisa e ela faz outra. E com nós, com o nosso relacionamento com nós mesmas, acontece exatamente da mesma forma. Muitas vezes a gente fala que a gente vai mudar alguma coisa, começar algum hábito, que a gente vai ser uma pessoa diferente, que a gente vai adotar um estilo de vida mais saudável, que a gente vai ter comportamentos diferentes, a gente faz um monte de promessa, principalmente no começo do ano, A gente faz muitas metas, muitas coisas e aí a gente não cumpre aquilo que a gente falou que iria fazer. Ou seja, nós não levamos a nossa palavra a sério, a gente está sempre negociando com a gente mesmo. A gente fala que vai mudar, a gente fala que vai fazer diferente e a gente não faz. E isso vai fazer com que a gente passe a confiar menos em nós mesmas. Então, da mesma forma que aquela amiga sempre fala e não faz, e você vai descontando pontos com ela, você vai percebendo que ela nunca faz o que ela fala, com você, individualmente é a mesma coisa. Você vive falando um monte de coisa e você não cumpre, então você vai se descredibilizando. E com isso, você vai se enxergando de uma forma diferente. E a sua autoestima, ela vai diminuindo, ela vai caindo. Então, olha só que importante, a gente precisa olhar para nossa mentalidade, para como nós estamos nos comportando com nós mesmos, se a gente está cumprindo os acordos que a gente faz, se a gente está cumprindo o que a gente está falando, porque isso está contribuindo para a forma como a gente se vê e para a nossa autoestima. E a nossa autoestima, ela vai sim ter um impacto no nosso trabalho, no nosso relacionamento, na nossa família, na nossa rotina, em todas as áreas, porque ela está relacionada com a forma como a gente se enxerga e isso é determinante também. Bom, então agora você já entendeu, o que é a autoestima e quais os impactos que ela vai ter e como que você vai construindo ou desconstruindo essa autoestima na sua vida ao longo do tempo. Então agora, o objetivo desse vídeo é fazer com que você entenda como que você vai começar a construir essa autoestima, como que você vai começar a mudar tudo isso, Entendendo que você vai precisar sim trabalhar a sua mentalidade e a forma como você se enxerga, você vai precisar mudar os seus comportamentos consigo mesma. O primeiro passo seria justamente você conhecer a si mesma, você trabalhar o seu autoconhecimento, você entender, justamente fazer esse mapeamento, entender quais são os pensamentos recorrentes que você tem, entender quais são os padrões que sempre se repetem, entender quais são os acordos que você está fazendo com você mesma que você não está cumprindo, entender o que é que você precisa mudar, entender e ir buscando, fazer esse mapeamento mais a fundo mesmo, conhecer a ti mesma. Por quê? Basicamente a gente vive tão atordoada, tão apressada, tão correndo, que a gente não olha
olha para aquilo que é mais importante, que somos nós mesmos, que é o nosso próprio desenvolvimento, que é dali que vai partir todas as nossas mudanças. O nosso autodesenvolvimento, a nossa mentalidade, o nosso desenvolvimento pessoal é a raiz. É como se nós fôssemos uma árvore e a gente tem lá o tronco, a gente tem os galhos, a gente tem as folhas, os frutos, e normalmente ao longo da nossa vida a gente olha para o quê? A gente olha para o tronco, a gente olha para os galhos, a gente olha para as folhas, a gente espera ter os frutos, mas a gente não olha para aquilo que está lá dando suporte, a sustentação, a vida para essa árvore, que são as raízes, que basicamente nessa analogia seria a nossa mentalidade, nosso desenvolvimento pessoal, nosso autoconhecimento. É o que vai determinar o tamanho dessa árvore, é o que vai determinar os frutos dessa árvore, é o que vai determinar tudo. Então na nossa vida é exatamente dessa forma, e é para isso que a gente deve olhar. É muito importante que você saiba quais são os seus pontos fortes, as suas qualidades, mas também que você saiba quais são as suas dificuldades, as suas limitações. E você pode fazer um exercício de você escrever quais são os padrões que se repetem, o que você tem facilidade, o que você tem dificuldade, colocar tudo ali no papel como um brainstorm mesmo, e aí você vai analisando tudo isso. O objetivo disso não é você se julgar, é você analisar e você entender quais são os aspectos que você pode melhorar na sua vida, quais são os aspectos que você pode mudar, onde você deve focar para que isso expanda e cresça. O passo 2, cuidar da sua mente e do seu corpo. Não vai existir autoestima sem autocuidado, ou seja, não tem como você esperar ter uma boa autoestima se você não dá a mínima para você mesma. Você precisa sim se colocar em primeiro lugar. A forma como você se trata vai refletir diretamente na sua autoestima. Então, cuidar da sua mente, ter momentos para você de conexão, de meditação, de respiração, de leitura, de devocional, de skincare, de cuidados pessoais, você ter cuidado com a sua saúde, ter momentos de atividade física, de você movimentar o seu corpo, você cuidar da sua alimentação, todos esses aspectos, eles vão refletir o quanto você está cuidando de si mesma, e eles vão sim determinar como está a sua autoestima. E você nunca pode esquecer que o seu corpo, ele precisa de tanta atenção e carinho quanto a sua mente. Então você sempre precisa tentar manter esse equilíbrio, de cuidar de você como um todo, de ter rituais na sua rotina onde você olha para a sua mente e você olha para o seu corpo e você consegue alimentar tudo isso diariamente. Já o passo 3, ele diz respeito a você celebrar as suas pequenas vitórias. É você olhar para aquele pequeno passo que você deu e você conseguir se alegrar com aquilo. É você conseguir olhar para o seu pequeno passo e você entender que você teve sim uma evolução. É você conseguir reconhecer o seu esforço. É você conseguir reconhecer o seu progresso, sem esperar que pessoas de fora venham te reconhecer, falar que você conseguiu avançar, que você foi muito bem, que você mudou. Não, você ter o seu próprio reconhecimento, você reconhecer que você está mudando, que você está evoluindo e você valorizar essas pequenas conquistas. Isso é muito importante, porque se você não valoriza os seus pequenos passos, você vai se invalidando e você vai achando que tudo que você faz nunca é suficiente, que nunca está bom, porque aí você começa a comparar a sua vida com a vida de outras pessoas. Só que isso é muito injusto com você mesma. Então, parar de olhar para a vida das outras pessoas que tem uma história diferente, um histórico diferente, um repertório diferente, que é tudo diferente, e começar a olhar só para a sua vida e valorizar os passos que você já conseguiu dar, porque são muito importantes. Porque a sua autoestima, ela não vai ser construída toda de uma vez. Não é porque você vai fazer um grande feito e aí a sua autoestima, nossa, vai sair de 0 e vai para 10. Não, você vai construindo a sua autoestima aos poucos. É como aquela questão das pecinhas. Você vai colocando uma pecinha em cima da outra e você vai montando todo esse quebra-cabeça. Então, esses pequenos passos constantemente, eles são muito mais poderosos do que um grande passo eventualmente. Então, é muito importante que você consiga celebrar e reconhecer o seu progresso, que você vá construindo esse seu caminho, essa sua jornada da autoestima. E finalmente, o quarto passo, que diz respeito a você conseguir estabelecer limites e dizer não. E eu tenho certeza que muitas pessoas têm uma dificuldade gigantesca em relação a isso. A gente tem muita dificuldade em falar para o outro que a gente não quer fazer alguma coisa, que a gente não está se sentindo confortável. A gente tem uma grande dificuldade em
delimitar. Porque nós sempre estamos priorizando as outras pessoas acima de nós mesmas, porque nós temos uma necessidade natural humana de pertencer e agradar. Então, logicamente, se eu não estou num trabalho profundo da minha mentalidade, eu vou fazer tudo para agradar as outras pessoas e para pertencer àqueles grupos. Então, eu não vou delimitar, eu não vou falar não, mesmo que a minha vontade seja dizer não e a minha vontade seja delimitar, porque o medo de ficar sozinha é muito maior, fala muito mais alto. As crenças que eu tenho me impedem de me colocar como prioridade. Então, eu anulo tudo isso, eu excluo e eu simplesmente sigo fazendo aquilo que as outras pessoas querem, aquilo que as outras pessoas esperam, e eu fico me deixando em segundo plano. E muitas vezes, por essa falta de delimitação, por a gente não conseguir dizer não, a gente vai estar passando por cima dos nossos sentimentos, das nossas emoções, daquilo que a gente deseja. A gente pode estar fazendo, em muitos casos, um mal para nós mesmos, para agradar outras pessoas. Então, olha só o quanto isso é importante. E olha só o quanto isso vai impactar na nossa autoestima. Porque se nós não conseguimos delimitar ou falar alguma coisa que a gente deseja para outra pessoa, a gente vai sim se enxergar como uma pessoa incapaz, como uma pessoa que não consegue, como uma pessoa que é inferior, como uma pessoa que não dá conta. E a gente vai construindo essa imagem negativa de nós mesmas e a nossa autoestima vai ficando cada vez mais abalada. Dizer não para outras pessoas é um grande ato de autorrespeito, de autocuidado. Quando você coloca limites, você está evitando sobrecarga e você está preservando a sua saúde mental. Então é muito importante que você consiga fazer isso pelo seu bem, pelo bem da sua saúde mental, porque isso vai evitar que você fique sobrecarregada. Às vezes você tem um monte de coisa para fazer e alguém te chamou para fazer algum outro programa e você vai deixar tudo aquilo que você tem para fazer, para você ir lá atender o pedido daquela outra pessoa, porque você não consegue dizer não, e você vai se sobrecarregando, e isso vai acontecendo dia após dia, semana após semana, e a sua vida vai virando uma bola de neve, onde você não dá conta das suas próprias demandas, porque você está sempre buscando agradar as outras pessoas e você não consegue delimitar e dizer não. Então olha como isso é grave, e olha como isso vai fazer uma grande distorção na forma como a gente se enxerga. Você precisa sempre lembrar que cuidar de você não é egoísmo. Cuidar de você é uma necessidade. Então, quando você se coloca em primeiro lugar, quando você se prioriza, né, você coloca você acima das outras pessoas, né, dos amigos, dos colegas, de quem estiver pedindo ou falando com você, ou enfim, qualquer situação que seja, você não está sendo egoísta por se priorizar. Você simplesmente está atendendo às suas necessidades básicas, você simplesmente está fazendo um ato de cuidado consigo mesma. Então, sempre lembrar disso vai contribuir bastante. E aproveitando, comenta aqui embaixo qual situação da sua vida que você precisa aprender a dizer não. Porque parece tão difícil, né, essa palavra, dizer não. Parece tão difícil a gente falar não para uma pessoa, falar não para alguém fazer um convite, alguém perguntar alguma coisa e a gente dizer não. Mas a gente precisa praticar mais isso, porque é libertador e é um gesto de autocuidado. Bom, então como você já deve ter entendido, a autoestima ela é uma construção. Você vai precisar ir alimentando diariamente com rituais diários na sua rotina para que essa autoestima vá se fortalecendo, para que você vá mudando a forma como você se enxerga e para que você consiga ir construindo uma autoestima mais sólida, uma autoestima que contribua para todos os aspectos da sua vida. Então, se você colocar esses 4 passos em ação, você já vai conseguir perceber grandes diferenças na sua vida. Na verdade, só o 4º passo, ele já vai te trazer muita diferença, muita mudança. Então, se você colocar os 4 juntos, você realmente vai conseguir perceber que várias coisas vão mudar e a forma como você se enxerga também vai mudar. E eu vou aproveitar e vou dar um passo extra aqui também como bônus pra você, atrelado àquilo que eu falei lá no começo do vídeo, que eu falei que a gente faz muitas promessas, coloca muitas metas e a gente não cumpre. Então, a partir de agora, eu quero fazer um trato com você, de que você só vai falar, você só vai prometer, você só vai colocar como meta, como objetivo, aquilo que você for fazer. Ou seja, seja realista com as suas metas e com os seus objetivos e não fale que você vai fazer alguma coisa se você não tem profunda intenção de fazer. E por que eu tô falando isso? Porque todas as vezes que você fala que você vai fazer e você não faz, você perde muitos pontos consigo mesma. Então, quando você fala que você vai fazer alguma coisa, você precisa
fazer aquela coisa, porque internamente os processos estão acontecendo, internamente a sua imagem está lá, a sua autoestima está lá e internamente isso conta muito. Você precisa voltar a confiar em si mesma, então prometa somente aquilo que você tem a intenção de cumprir, para que você não fique de forma alguma quebrando esses acordos, ok? Bom, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, espero que seja útil para sua vida. Se você gostou, não esquece de deixar um like aqui no vídeo para me sinalizar e também se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrita, porque isso contribui demais para o meu crescimento aqui e também para você receber os conteúdos novos que eu tô trazendo por aqui todas as semanas. Se você achar válido, aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa saber desses 4 passos para melhorar a sua autoestima. Muito obrigada e até a próxima!